pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa e hoje a gente vai voltar, na verdade, para um assunto, né, que é bem complexo para algumas pessoas, mas que também é extremamente simples para outras, né, que é o substantivo. E hoje nós vamos ver uma forma rápida e fácil de aprendê-lo, tá? Considerando que vocês já tenham pelo menos lido alguma coisa sobre ele, né? Sabendo o que é um substantivo, né? Quais são os tipos de classificação, para então nós chegarmos à análise frente a um contexto específico, certo? Vamos lá então. A gente tem aqui, pessoal, na tela uma frase que diz o seguinte: a Matília estava pronta para ser a guarda noturna de seus amores, o Silva. Tá? Vamos partir do pressuposto que todo mundo lembre o que é um substantivo, né? Que é aquela classe gramatical que indica o nome das coisas, o nome dos objetos, o nome dos sentimentos, enfim, o nome de tudo aquilo que a gente pode ver e chamar de alguma coisa, tá? Esses são os substantivos. Então, a gente tem aqui 4 palavras para analisar nessa frase, certo? Que vai contemplar todas as classificações que nós temos adiante para ver. Primeiramente, a gente tem a palavra matilha, tá? Para quem não lembra, matilha, pessoal, é aquele coletivo que designa um grupo de cães, né? No início era um grupo de cães de caça, né? E foi colocado como sentido original, mas também se usa para uma quantidade, enfim, né, razoável de cães que uma pessoa possa ter. Mas, de qualquer forma, a gente está nomeando um grupo, né? Está dando um nome para esse grupo específico, que é matilha. Então, a palavra matilha é um substantivo, tá? A gente tem também a palavra guarda noturna. Guarda noturna, para quem não lembra, tá? É um nome dado para aquelas pessoas que trabalham à noite, né? Que fazem a vigilância, que, enfim, né, cuidam de outras pessoas, de outras coisas, né? De um período da noite. Então, guarda noturna aqui, ele foi colocado com o hífen, inclusive, para unir essas duas palavras, né? Para indicar quem é essa pessoa. Então, guarda noturna é um substantivo, tá? A palavra amores também é substantivo, porque ela está designando, né, o nome de um sentimento, né, um sentimento bem específico da relação entre as pessoas. Então, também é um nome. E também a gente tem a palavra Silva, que também designa alguma coisa, né? É um sobrenome, né? Um nome que designa uma família. Portanto, a gente está nomeando também uma família desse jeito com essa palavra. Portanto, essa palavra ela é um substantivo, certo? Agora, olhem só. Se a gente for pegar essa tabela que já está pronta, preenchida, a gente pode ver que todas as classificações de substantivo elas foram colocadas em pares, né? Então, tem simples e composto, comum e próprio, concreto e abstrato, e primitivo e derivado. Por que elas foram colocadas assim? Porque todos os substantivos, pessoal, e vejam bem, todos os substantivos, eles têm 4 classificações pelo menos, tá? Por quê? Porque cada classificação ou cada par de classificação faz um indicativo diferente para esse substantivo para poder determinar qual é o seu grupo, né? Por exemplo, de simples e composto, a diferença, na verdade, é que se a palavra é pela quantidade de radicais que a palavra tem. Ou seja, um substantivo simples é uma palavra que tem um radical. Radical, para quem não lembra, é aquela partezinha da palavra que traz o significado, o sentido geral dela, tá? O substantivo composto tem que ter 2 ou mais radicais para poder ser chamado assim. O substantivo comum é aquele nome que é geral para os seres de qualquer espécie, né? Ou para um grupo, ou para um alimento, enfim, um nome geral dele. Então, por exemplo, né? A gente pode chamar um pão, né, de um substantivo comum. Se eu for, né, chamar, por exemplo, né, a bisnaguinha, né, for dar outros nomes que sejam particulares para esse pão, aí nós temos um substantivo próprio. A gente já vai chegar nisso aqui com os exemplos da frase, tá? O substantivo concreto é aquele que designa algo que a gente pode ver, tocar, né, que seja palpável. E o abstrato é aquele que a gente sabe que existe, que a gente sente, mas que a gente não pode nem ver nem tocar, tá? E o primitivo derivado, pessoal, é um par que fala, na verdade, da origem da palavra, certo? Então, a gente tem nas palavras primitivas aquelas que são as originais, as que são, né, próprias da língua
que dão origem a outras palavras, tá? E a derivada é aquela que se origina de uma palavra primitiva, é aquela que vem a partir dessa palavra, tá? Então vejam bem, cada par tem a sua significação, cada um deles então, né, cada substantivo vai acabar ganhando 4 classificações em função disso. Os substantivos coletivos, por exemplo, né, como eles já têm na sua concepção a ideia de designar um grupo específico, ele logo vai ter essa própria classificação, mas ele também pode ganhar as outras demais em função, né, de cada significado. Então, né, simples composto é pelo número de radicais, comum e próprio, né, se é relativo à propriedade ou generalidade do termo, concreto e abstrato é se a gente pode tocar ou não, e primitivo e derivado é se ele dá a origem ou recebe a origem de algum lugar, tá? Pega a palavra matilha, então. Tá? Matilha, ele é um substantivo coletivo, tá? Ele é um nome específico para um grupo. De qualquer forma, ele também pode ser simples, né? Porque ele é composto por um radical só. Ele é comum, porque ele não é um nome específico, né? Um nome próprio, um nome dado para cães, né? Mas ele tem uma origem, na verdade, que carrega os cães junto a ele, então é um nome comum para isso. Ele é concreto, porque a gente pode observar esse número de cães, né? A gente consegue compreender que mais de um cão ou vários cães constituem matilha. E ele é primitivo, porque ele é um nome que dá origem a outros mais, tá? Guarda noturno é um substantivo composto, tá? Ele é composto porque tem 2 radicais. Ele tem no guarda um radical e tem no noturna outro, certo? Então ele é composto. Ele é comum também porque ele não é um nome próprio de alguém, próprio de alguma pessoa específica. Ele é um nome geral para quem trabalha, né, como vigilante, né, como quem trabalha à noite. Ele é também concreto porque nós também podemos observar, podemos ver a existência, pode tocar, enfim, né? E ele é derivado porque ele vem a partir do verbo guardar, tá? Então, ele ganha uma outra classificação porque ele vem de um verbo de uma palavra, de um verbo que é original. Tá? Esse guarda noturno, então, ele é derivado deste verbo, ok? A palavra amores também é um substantivo simples, porque ela também só tem um radical. Ela também é comum, porque amor é um termo generalizado para descrever um sentimento específico, né? Então, ele é comum. Ele é abstrato, a gente sabe que sente, né? A gente pode sentir a existência, melhor dizendo, mas a gente não vê, a gente não toca, né? Então, nesse caso, ele é abstrato, tá bem? E também é primitivo porque ele dá origem a outros termos. Ah, Lucas, mas a palavra primitivo é amor, não é amores. A gente não pode considerar, gente, a questão de gênero e número para primitivo e derivado, porque o derivado é uma palavra nova que surge a partir de uma primitiva. Então ele já tem um significado um pouco diferente, não vai ser o mesmo, tá? É que nem eu estava falando sobre o guarda noturno. Guarda noturno não é simplesmente guardar, né? Pegar um objeto e colocar em algum lugar. Não. Né? Ele tem uma outra questão envolvida, né? Já ganha um outro significado. Vale o mesmo para amores. Aqui, o amores não perdeu seu sentido original, né? Ele só ganhou, né, o plural da palavra, mas não muda a sua estrutura. Ok? E a palavra Silva, no final, né, também é um substantivo simples, porque tem um radical. Ele é próprio, justamente porque ele é um nome de uma família específica. A gente pode ter várias famílias, Souza, Santos, né, Campos, enfim, por aí vai. Mas, né, é um termo específico para certa família. Então, Silva é nome próprio, tá? Ao mesmo tempo ele é concreto, porque a gente consegue observar a pessoa que se refere, né? A gente, por ser nome próprio, a gente identifica pelo ser isso. E ele é primitivo, justamente porque, né, ele vai dar origem a outros termos, certo? Ele é um original, portanto. Ok, gente? Então, assim, a gente fecha um pouquinho desse estudo sobre substantivos, para a gente relembrar essas classificações, né? E, principalmente, se dar conta de que cada palavra, cada substantivo tem 4 classificações. Essas classificações sempre são impares, certo? Então, é isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.